Olá, gente. Tudo bom? Teremos uma aula hoje sobre Revolução Francesa. Um movimento que mudou a história, que foi o rompimento da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Hoje veremos os antecedentes, o que levou ao processo revolucionário na França e suas três principais fases: a era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações. Começamos pelo óbvio, o início, os antecedentes. Vamos buscar a resposta para as nossas perguntas lá no reinado de Luís XIV, onde ele, ao criar o Palácio de Versalhes, aumentou e muito os gastos do Estado, aumentando os impostos, gerando uma crise econômica para a sociedade francesa. O envolvimento de Luís XIV, Luís XV, nos conflitos, guerras, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, o apoio que a França teve ao processo de independência. Esta crise econômica é centralizada na procura, ou melhor dizendo, nos privilégios feudais que nobreza, clero tinham em relação ao terceiro estado. Lembrando que a sociedade francesa era dividida em três estados. Primeiro, clero. Segundo, nobreza. Terceiro, burguesia e povo. Burguesia e povo esta que vai passar no ano de 1715 por uma revolta, ou melhor, ela vai promover a revolta, que é a famosa revolta da farinha. Movimento este realizado pelo povo devido ao aprisionamento da farinha. Os produtores continham a mesma para aumentar o preço, gerando essa crise econômica. Bom, a simbologia desse processo, simbologia do processo revolucionário francês. Nós temos o hino francês, a bandeira francesa, a mulher. A bandeira francesa, vale ressaltar que antes do processo revolucionário francês, ela era de uma única cor, a cor branca, e com o símbolo da família dos Bourbons no centro, simbolizando o absolutismo, o poder monárquico centralizado nas mãos de uma só pessoa, o rei. O maior destaque, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Temos também a figura do hino. O hino, La Marselhesa, que vocês escutaram há pouco. Um hino que simboliza simplesmente o movimento revolucionário francês. Mas espera aí, você deve estar com uma pergunta. Como ficou a bandeira? Lembra? Como é que é a bandeira francesa hoje? Vermelho, branco, azul. Igualdade, liberdade, fraternidade. Essas duas cores vieram para a bandeira francesa para limitar, questão simbólica, limitar o poder monárquico, o poder absolutista. O hino é um canto ao processo revolucionário francês. E a mulher? Onde entra a mulher neste ponto? A mulher vai ser uma participante ativa do processo revolucionário. Um exemplo, Marianne a combativa. Quem nunca observou em livros, apostilas, a imagem de uma mulher com a bandeira francesa numa das mãos e uma baioneta na outra? Símbolo claro de uma mulher que vai simbolizar o processo revolucionário francês. Então, como simbologia, nós temos o hino, a bandeira e a mulher, a figura feminina. Que mais tarde, a própria proclamação da República Brasileira vai se inspirar no processo francês para buscar o símbolo da República Brasileira, que também, por incrível que pareça, coincidência ou não, é uma mulher. Veja bem, temos agora uma enquete para ser vista. Vamos acompanhar? Vem comigo. Quero saber se vocês sabem de onde é essa música. O que te lembra? Fórmula 1. França. França? Marcha, não sei o nome. É alguma coisa assim? É o hino da Revolução Francesa. Ah, Você sabia? sabia.
Bom, aí agora tá fácil, né? E essa bandeira aqui? França. França. Eu lembrava a Revolução Francesa daquela mulher, com a bandeira, assim. O que vem na tua cabeça quando você ouve falar em Revolução Francesa? Verdade. Igualdade. Fraternidade. Muito bem! Um hino de algum país. Eu acho que não é um hino, não. De qual país será que é esse hino? Parece ser, sei lá, da Itália, da França, não sei, meio parecido, né? É da França. É? Quando a gente ouve o hino da França, por exemplo, o hino da França, ao contrário da gente, é um hino de agradecimento por coisas que mudaram na tradução, né? Eles saúdam a pátria nova que está nascendo e tal e tal. Lá no início lá do hino que eles traduzem na hora que está acontecendo durante a Copa. Então, claro, com um mínimo de percepção, a gente consegue entender que é um agradecimento por coisas boas que vieram depois de uma situação ruim, que foi a Revolução Francesa. Né? E aí, gostaram da enquete? Divertida, né? Agora nós vamos abordar as 3 fases do processo revolucionário francês. A primeira fase, a era das instituições. Fase esta que marca a data chave do processo revolucionário francês, o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, uma antiga prisão, lá um pouco mais atrás, onde ficou o famoso Homem da Máscara de Ferro, se é que ele existiu. Porque alguns historiadores dizem que existiu, outros dizem que o Homem da Máscara de Ferro não existiu. Mas o que vale para a gente é que esta prisão estava abandonada. Você vê como um depósito de armamento. O povo pegava em armas. Um povo que está fazendo a revolução manipulado por uma classe, a burguesia, que tinha o interesse de subir ao poder. Uma outra característica dentro do processo revolucionário francês da primeira fase foi no dia 26 de agosto de 1789, o que chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembre-se, a Declaração dos Direitos Humanos foi influenciada por essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vamos ouvir ela um pouquinho? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo inteiro. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis, dizia seu primeiro artigo. Mas ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Uma outra característica da primeira fase da Revolução Francesa ocorreu no ano de 1790. A chamada Constituição Civil do Clero. Constituição esta que tem 2 características básicas. A primeira é transformar a Igreja num órgão submisso ao Estado francês. E a segunda característica era simplesmente confiscar os bens da Igreja. A Igreja não aceita. A Igreja divide-se em 2 cleros. Um clero juramentado, que aceita, e um clero refratário, que não aceita a Constituição Civil do Clero. Outra característica é a Constituição de 1791. Não faça confusão. A Constituição Civil do Clero foi em 1790. A Constituição da França em 1791. Temos algumas características que destacam esta Constituição. O voto censitário, ou seja, quem é cidadão, quem não é, quem pode votar, quem não pode. Poderia ser por renda. A monarquia constitucional, onde o rei vai ser limitado por uma Constituição. Você acredita que Luís XVI, rei absolutista, aceitaria ser mandado por uma Constituição? Creio que não, né? Bom, temos também o surgimento de 2 grandes grupos políticos aí no processo revolucionário francês. Lembrando, são 2 grupos políticos da burguesia. Os girondinos, liderados por Brissot e Condorcet, que é a alta burguesia,
eram os que ficavam à direita, e os famosos jacobinos, a baixa burguesia, Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. A baixa, pequena burguesia, os que ficavam à esquerda. São algumas características da Constituição de 1791. Só que, como eu tinha falado, o rei Luís XVI não vai aceitar essa Constituição. E decide fugir. Fugir em direção à região da Vendéia. Essa região era um foco contra a Revolução Francesa. E o rei foge, na calada da noite, numa noite sem lua, lua nova. Porém, um desavisado indigente que passava viu o rei fugindo em sua carruagem e avisou. Sabe como é que é, né? Fofoca vai de ouvido a ouvido. Nessa, chegou a notícia que o rei tinha fugido para os girondinos e os jacobinos, que começaram uma caçada ao rei Luís XVI, que vai ser pego antes de chegar à região da Vendéia. Na região, melhor dizendo, na cidade de Varennes, a famosa Noite de Varennes, que vai ser a prisão do rei Luís XVI, e ele vai ser levado de volta para Paris. Lá depois vai ser julgado e executado, mas isso é coisa da segunda fase. Pois bem, com o rei preso, a monarquia constitucional ela foi suspensa. Com a monarquia constitucional suspensa, é o fim da primeira fase. Iniciava-se a segunda fase, cujo poder estava nas mãos dos girondinos. Dava-se início à Era das Antecipações, onde os jacobinos se aproveitaram da instabilidade política dos girondinos, que combatiam o movimento contra-revolucionário. Aproveitando-se dessa situação, os jacobinos aplicaram um golpe e subiram ao poder, dando início ao que nós chamamos de Era do Terror, a fase mais radical do processo revolucionário francês, onde estima-se, segundo alguns historiadores, a morte em menos de 2 anos, no espaço de tempo de 2 anos, a morte de mais de 14 mil pessoas guilhotinadas. E diziam os jacobinos que se a guilhotina falhasse, era um perdão divino. A pessoa estava perdoada. Bom, segundo os dados, a guilhotina nunca falhou. Interessante isso, né? Mas se ela falhasse, será que tinha um perdão divino? Lógico que não. O carrasco tinha um barril e um machado ao lado que cortaria a cabeça do indivíduo. E quem foi o primeiro a sofrer as consequências da Era do Terror? Primeiro, um cara que vai ser preso, levado para Paris e julgado como traidor. Luís XVI. Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta. Lembra dela? Nunca ouviram falar? Aquela que soltou aquela célebre frase: ué, se o povo não tem pão, que comam brioches. E isso acabou tendo uma consequência. Ela perde a cabeça. É guilhotinada. Como vários outros dentro desse processo revolucionário francês. Os jacobinos inauguram uma nova era. Dão início ao que nós chamamos de convenção. Em substituição à Assembleia Nacional que existia na primeira fase. Essa convenção é até uma das características da nova Constituição da República agora francesa. É o que nós vamos chamar de Constituição do ano 1. Mas por que ano 1? Não era 1793? 1792 antes? 1794? Por que ano 1? Porque os franceses decidiram começar uma nova era. Como assim? A história da França começa agora, no ano de 1793, quando os jacobinos subiram ao poder. Ano 1, ano 2, ano 3. Mudaram os meses também. Em vez de chamar janeiro, fevereiro, em relação ao calendário agrícola, eles botam brumário, termidor, floreal, germinal. Interessante essa mudança, né? Só para confundir a nossa cabeça, praticamente. Bom, dentro da Constituição do ano 1, nós temos algumas características. E vale um destaque. Cuidado para não confundir a Constituição, ou melhor dizendo, as características da Constituição de 1791 com as características da Constituição do ano 1, que é de 1793. Vamos lá? A do ano 1. Característica: sufrágio universal. Todos, com exceção de mulheres, podiam votar.
Lembra como era na Constituição de 1791? Voto censitário. Outra característica do ano 1, implantação de um regime republicano. Primeira República Francesa, da de 1791, monarquia constitucional. A do ano 1, outra característica, são 3 grupos políticos agora. Além dos girondinos e jacobinos que já existiam, surge um centro, uma meia, um meio termo, onde você tinha líder o Abad Sieyes. Este que vai buscar aliança com Napoleão para fazer o quê? O processo que vai culminar na subida de Napoleão ao poder. Assunto esse que é visto a posteriori, em outra aula. Bom, dentro da Constituição do ano 1, e aí características específicas dessa Constituição, nós temos a abolição da escravidão negra nas colônias francesas, temos a lei dos preços máximos, que é muito interessante, Voltando à questão da abolição da escravidão, lembre-se do Haiti, que era uma colônia francesa, que vai ter todo um processo revolucionário. Então você tem isso e tem a questão da lei dos preços máximos, mais conhecida como lei dos máximos. Só que tem um pequeno problema. Os jacobinos não conseguiram estabilizar um governo. A turbulência existente no movimento jacobinista, Robespierre abandona a convenção, Danton é assassinado, Saint-Just também vai ser morto junto com Robespierre num movimento denominado Golpe do Nono Termidor, que já já a gente fala. Marat aparece morto numa banheira, vai ser morto pela sua amante, uma amante girondina, lógico. A alta burguesia, aproveitando-se desta situação, vai promover um golpe. Um golpe que nós denominamos de reação termidoriana, ou golpe do nono termidor. Este golpe vai derrubar os jacobinos do poder e vai colocar de novo a alta burguesia. Olha os girondinos aí voltando. E com o retorno dos girondinos é decretado o fim da segunda fase e o início da terceira. Mas antes da gente falar da terceira, tem que fazer um lembrete. O surgimento de uma figura carismática onde o povo francês vai acreditar fielmente na sua figura. Napoleão Bonaparte e suas grandes vitórias lá na África. Essas grandes vitórias que começam a transformar o mito, criar o mito Napoleão Bonaparte. Este Napoleão que daqui a pouco vai subir ao poder lá na frente num golpe também. Mas isso é coisa da terceira fase. Então, com o golpe do nono termidor, é dado como encerrada a segunda fase e tem o início a terceira fase, que nós denominamos de Era das Consolidações. Que tem como destaque uma nova Constituição, que nós não entraremos aqui em detalhes, mas um ponto é interessante, a formação do diretório. Lembra anteriormente? Era a convenção. Lembra na primeira fase? Assembleia Nacional. Agora é diretório, que era oficialmente dividido em 3 partes. Um conselho com 5 diretores, um outro conselho maior e o que nós chamamos de Assembleia dos 500, que era dividida entre os vários grupos políticos que existiam na França revolucionária. Este diretório vai idealizar, organizar as leis da França revolucionária. Bom, mas tem um detalhe. Sieyes, lembra dele? O Abad Sieyes, aquele líder do centro que aparece na segunda fase, ele diz que o diretório é muito fraco, que o diretório não consegue combater o principal inimigo da França, a Inglaterra. E com isso, ele vai se juntar com um carinha que está voltando da África para a França, um mito, alguém, chamado Napoleão Bonaparte. Repararam? Juntou a fome com a vontade de comer. Sieyes mais Napoleão Bonaparte igual ao futuro golpe, que daqui a pouco a gente fala. Espere só um pouco. Bom, antes de Napoleão, de Sieyes, promover esse golpe, no ano de 1796, aconteceu uma conspiração.
a conspiração do famoso, popularmente conhecido incendiário Gracchus Babeuf. Babeuf idealizava uma sociedade mais igualitária. Por que isso? Ué, o lema da revolução não era igualdade, liberdade, fraternidade? Então vamos dividir. Tem um pequeno detalhe aí. O lema é igualdade, liberdade e fraternidade, sim. Mas os burgueses não queriam dividir. Gracchus Babeuf e o movimento dele, que é conhecido como a conspiração de Babeuf, ou conspiração dos iguais, também conhecida como conspiração dos iguais, ela simplesmente vai ser derrotada pelas forças do governo francês, que estava nas mãos dos girondinos. Aproveitando essa instabilidade política, lembrando do movimento contra-revolucionário que combatia a Revolução Francesa, só para lembrar, movimento contra-revolucionário, ingleses, austro-prussianos, russos. Esses carinhas formavam a coligação, ou movimento contra-revolucionário, combatendo a ideia da Revolução Francesa. Este processo é muito interessante. Napoleão e Thiers unem suas forças e promovem o quê? Um golpe. O famoso golpe do 18 Brumário. O 18º dia do mês de Brumário. Novembro de 1799. Este golpe que vai ascender Napoleão Bonaparte como líder do governo francês. Era dado início o chamado período napoleônico. E com isso, a gente dá uma fechada no processo revolucionário francês, na qual abordamos as 3 fases da Revolução. A era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações, que popularmente podem ser chamadas de era das instituições igual Assembleia Nacional. Era das antecipações igual a convenção. Era das consolidações igual a diretório. Vamos ver agora um trecho de um filme? O filme é A Noite de Varrines. Vamos lá ver? Il y a là 2 représentants de la nation qui désirent s'entretenir avec votre majesté. Sire, à Paris on s'égorge. Nos femmes, nos enfants, nos mères seront peut-être massacrés. Et moi, monsieur? Ne suis-je pas mère, moi aussi? La reine. Sire, nous apportons un décret de l'Assemblée. Où est ce décret? Dans les mains du lieutenant Romeuf, aide de camp du général. Monsieur de Romeuf, je ne l'aurais jamais cru. J'espérais ne pas vous rejoindre, Majesté. Je suis ici pour vous servir. En France, il n'y a plus de roi. Frechheit! Oh, mêlez-moi. Je ne veux pas qu'il souille le lit de mes enfants. Sa Majesté a raison. Enfin, de son point de vue. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Que des bagages. Voilà l'ami du peuple qui vient d'arriver de Paris. Moi, je vais le lire. Citoyens! Citoyens! Écoutez, l'ami du peuple vient d'arriver de Paris. Écoutez ce que dit Marat. C'est un cruel métier que d'avoir raison avec 6 mois d'avance. N'avais-je point prévu cette fuite de Louis? Ne l'avais-je annoncé depuis longtemps? Hier, à 11h du soir,
Louis XVI se met au lit après avoir obtenu cet or dont il connaît toutes les vertus, et ce sont les seuls qui le connaissent. Le père des Français a donc quitté son poste et s'évade avec l'espoir de nous envoyer en échange de sa personne royale une guerre étrangère et intestine qui va durer plusieurs années. La conduite du peuple dans les crises les plus inopinées, les plus difficiles, prouve assez qu'il ne doit plus compter sur ses chefs et qu'il peut s'en passer. Le moment est venu de faire tomber les têtes de Bailly, de Lafayette, de tous les scélérats de l'état-major et de tous les traîtres de l'Assemblée. Il vous faut un tribunal militaire. Vous êtes perdus. À Paris! À Paris! Agora, vamos dar uma olhadinha nas dicas de estudo? Para ler, nós temos o livro de Eric Hobsbawm, o livro A Era das Revoluções, editora Paz e Terra. E o filme? Esse mesmo que a gente acabou de assistir, um pedacinho, A Noite de Varrennes, de Ettore Scola. Bom, por hoje é só, gente. Até a próxima. Tchau. Na aula de hoje, estudamos a Revolução Burguesa, França. Conversamos sobre os símbolos da Revolução Francesa. Temos como símbolos da Revolução Francesa o hino, La Marseillaise, a bandeira e a figura feminina, a mulher. Também analisamos as fases da Revolução Francesa. Analisamos também as fases da Revolução Francesa. A primeira, a Era das Instituições. A segunda, a Era das Antecipações. E a terceira e última, a Era das Consolidações. Bons estudos! Tudo bem, caro colega? A dica hoje para você é dar uma ênfase nos antecedentes do processo revolucionário. As três fases, importa muito as três fases, a Era das Instituições, Antecipações e Consolidações. E aí vai uma atividade. Faça uma enquete, que nem foi feita na aula de hoje. Faça uma enquete com seus alunos a respeito da simbologia, os símbolos do processo revolucionário francês. Fica aqui o meu grande abraço. Segundo, nobreza. Terceiro, burguesia e povo. Burguesia e povo esta que vai passar no ano de 1715 por uma revolta, ou melhor, ela vai promover a revolta, que é a famosa revolta da farinha. Movimento este realizado pelo povo devido ao aprisionamento da farinha. Os produtores continham a mesma para aumentar o preço, gerando essa crise econômica. Bom, a simbologia desse processo, simbologia do processo revolucionário francês. Nós temos o hino francês, a bandeira francesa, a mulher. A bandeira francesa, vale ressaltar que antes do processo revolucionário francês, ela era de uma única cor, a cor branca, e com o símbolo da família dos Bourbons no centro, simbolizando o absolutismo, o poder monárquico centralizado nas mãos de uma só pessoa, o rei. O maior destaque, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Temos também a figura do hino, o hino La Marseillaise, que vocês escutaram há pouco. O hino que simboliza simplesmente o movimento revolucionário francês. Mas espera aí, você deve estar com uma pergunta. Como ficou a bandeira? Lembra? Como é que é a bandeira francesa hoje? Vermelho, branco, azul. Igualdade, liberdade, fraternidade. Essas duas cores vieram para a bandeira francesa para limitar
Olá, gente. Tudo bom? Teremos uma aula hoje sobre Revolução Francesa. Um movimento que mudou a história, que foi o rompimento da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Hoje veremos os antecedentes, o que levou ao processo revolucionário na França e suas três principais fases: a era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações. Começamos pelo óbvio, o início, os antecedentes. Vamos buscar a resposta para as nossas perguntas lá no reinado de Luís XIV, onde ele, ao criar o Palácio de Versalhes, aumentou e muito os gastos do Estado, aumentando os impostos, gerando uma crise econômica para a sociedade francesa. O envolvimento de Luís XIV, Luís XV, nos conflitos, guerras, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, o apoio que a França teve ao processo de independência. Esta crise econômica é centralizada na procura, ou melhor dizendo, nos privilégios feudais que nobreza, clero tinham em relação ao terceiro estado. Lembrando que a sociedade francesa era dividida em três estados. Primeiro, clero.